Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje chegamos no nosso terceiro dia de exposição da carta segundo aos Coríntios e hoje vamos meditar no capítulo 8, 9 e 10. Paulo tratou de uma coleta que foi realizada entre as igrejas com o propósito de atender os cristãos de Jerusalém que passavam por extrema necessidade. Houve vários surtos de fome durante o reinado do imperador Cláudio no período de 41 a 54. Quando a igreja de Corinto ouviu sobre a coleta, também desejou participar. Nós vemos uma referência em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. No versículo 1, Paulo ressalta a participação das igrejas da Macedônia na campanha, as quais, segundo o texto, agiram com muita generosidade. Mesmo vivendo em tribulações e extrema pobreza, deram mais do que poderiam, pelo privilégio de participar. Paulo atribui isso à graça de Deus. No versículo 5, continua falando das atitudes dos irmãos macedônios, considerando uma entrega tanto a Deus como ao seu ministério, por terem confiado em Paulo. A partir do versículo 6, Paulo passa a aplicar aos coríntios aquilo que expôs aos macedônios, no sentido que eles também participem dessa graça, para que eles se sentissem privilegiados por contribuir com os irmãos necessitados. Recomendando isso a Tito, provavelmente quando ele foi visitar os coríntios, antes de Paulo escrever essa carta. No versículo 7, Paulo aqui destaca as qualidades dos coríntios em fé, palavra e conhecimento, provocando eles a transferir essas qualidades ao ato de contribuir. Porém, Paulo esclarece que não se trata de uma ordem, e sim de uma prova de amor aos outros. Continuando, cita a graça que Jesus manifestou, se fazendo pobre para que se tornassem ricos, através de sua morte na cruz. No versículo 10, Paulo lembra que eles foram os primeiros a contribuir e que foram os mentores do plano de atendimento aos cristãos de Jerusalém. Por isso, eles deveriam perseverar em contribuir conforme as suas posses. No versículo 12 e 13, ensina que a contribuição é aceitável, tornando-se uma oferta a Deus, quando feita com prontidão e liberalidade, e não como uma carga pesada, mas sim com igualdade. Paulo explica essas igualdades nos versículos seguintes. Como os cristãos de Jerusalém estão passando necessidade, os cristãos de Coríntios os suprem. Que em outros momentos os cristãos de Coríntios podem estar passando por necessidade e os cristãos de Jerusalém os suprem. E nós vemos em Êxodo 16, 18, quando se fala ali sobre o maná, aí temos essa referência. Agora, a partir do versículo 16, é o mesmo assunto, porém mudando o foco. Paulo apresenta os 3 irmãos que iriam a Corinto, a fim de administrar a coleta. O primeiro da lista é Tito. Paulo sabia que Tito teria o mesmo cuidado com eles como Paulo o tinha. Depois cita um irmão famoso devido ao seu trabalho no Evangelho. Embora não sabemos quem é esse irmão, o texto mostra que ele foi recomendado por todas as igrejas, não só para recolher as doações, mas para também acompanhar a entrega das ofertas em Jerusalém. Portanto, era uma pessoa de excelente testemunho entre os cristãos da época. A entrega das ofertas por mais de uma pessoa pode ser o cuidado de Paulo com a transparência. No versículo 22, o apóstolo Paulo apresenta o terceiro membro da comitiva que irá a Corinto, o qual é chamado de irmão zeloso. Também não temos o seu nome registrado. O versículo 23 faz um resumo da equipe comissionada e apontando Tito como seu companheiro e cooperador da igreja de Corinto, e os demais irmãos como representantes das igrejas, e uma honra para Cristo
pedindo que os coríntios demonstrem a prova por seu amor a estes 3 homens, que seria um bom tratamento a eles e às ofertas solicitadas. No capítulo 9, Paulo continua falando sobre as ofertas para os irmãos de Jerusalém, repassa algumas falas e exalta as atitudes dos coríntios pela disposição em contribuir. No versículo 1 e 2 diz que seria desnecessário falar desses assuntos com os coríntios, já que demonstraram disposição em contribuir. No versículo 3 cita que estava enviando os 3 irmãos, Tito e os 2 irmãos anônimos, para que os coríntios se encontrassem preparados para a sua visita, que aconteceria posteriormente. Caso algum irmão da Macedônia fosse com eles, seria vergonhoso se não tivessem preparados. Vemos o grande zelo de Paulo pelos irmãos de Corinto. Segundo Atos 20, do versículo 2 ao 6, alguns irmãos macedônios acompanharam Paulo e provavelmente passaram por Corinto. Todo esse empenho de Paulo era no sentido de não se fazer a oferta de forma desordenada quando ele chegasse em Corinto. Como vemos no versículo 5, sendo uma oferta feita com generosidade e não com avareza. No versículo 6, exorta os coríntios a contribuírem com generosidade, trazendo o aspecto espiritual da contribuição. Usando a metáfora da semeadura e colheita, vemos outros textos usando essa metáfora, Provérbios 11, do 24 ao 25 e Gálatas 6, do 7 ao 9, que não se restringe somente à quantidade da oferta como semente, e sim na qualidade da oferta, na generosidade, na disposição e com alegria, pois Deus abençoa quem dá com alegria. Versículo 8 e 9, Paulo atribui a prosperidade dos coríntios à graça de Deus, que lhe foi acrescentada com o propósito de praticarem as boas obras. No caso, o atendimento dos necessitados. Cita Salmos 111, verso 9. No versículo 10, Paulo cita outro texto do Antigo Testamento, Isaías 55, 10. Deus é o que dá e aumenta a semente do lavrador e faz multiplicar os seus frutos. Os frutos produzidos estão citados no versículo 12, 13 e 14. Unidade, amor e ações de graça. O último versículo aqui atribui as ações de graça a Deus pelo seu dom indescritível. Agora, no capítulo 10, antes de entrarmos na exposição, eu queria fazer uma observação no campo da especulação para os irmãos. Vocês vão perceber que a mudança de tom, a mudança de assunto e a abordagem do apóstolo Paulo agora é muito diferente do que estava vindo até aqui no capítulo 9. Inclusive, ele começa o capítulo 10 se apresentando, eu, Paulo. Então, ele não está dando continuidade. Qual que é a especulação que tem? Tem 2 caminhos de especulação. Que ele havia escrito uma carta severa, combatendo problemas da igreja de Coríntios. Essa carta foi entregue. Quando ele recebe a resposta, ele escreve a carta de alívio, que seria a carta de 2 Coríntios, do 1 ao 9. Por isso que ele vem no começo da carta falando, defendendo o apostolado, falando em parte sobre o amor, trazendo informações como se fosse uma resposta da mudança que Coríntios teve após essa carta severa. Esse é um grupo. O outro grupo acredita-se que ele estava escrevendo 2 Coríntios, acabou aqui no capítulo 9 e a igreja de Coríntios entrou numa nova crise e ele escreve esses 3 capítulos combatendo uma nova crise. Então, lembrando, os irmãos, que é no campo da especulação, só a nível de informação, para que os irmãos não estranhem a mudança de tom agora e de assunto drasticamente que vamos ter do capítulo 9 e para o capítulo 10. É só realmente a nível de informação para os irmãos. No versículo 1 do capítulo 10, Paulo inicia assim: Eu, Paulo, pela mansidão e bondade de Cristo. Cita que é humilde quando está presente com eles, porém ousado quando ausente, ou a escrever suas cartas. No versículo 10, Paulo reproduz o que alguns diziam a seu respeito em Coríntios.
As cartas são duras e fortes, porém ele pessoalmente é fraco e sua palavra é desprezível. Voltando para o versículo 2, ele suplica aos coríntios que não permitam que ele seja ousado ou duro quando estiver presente. Suas cartas duras tinham o objetivo de prepará-los para, quando chegar, poder agir humildemente, poupando-lhes de suas palavras duras. Poderia ser uma estratégia de Paulo por conta até mesmo do seu temperamento. A partir do versículo 3, cita que não usa armas humanas, mas sim armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, deixando claro que sua guerra não é contra pessoas, mas sim contra espíritos malignos. Nós vemos melhor sobre isso em Efésios 6, do 10 ao 20. No versículo 5, ele faz uso de uma metáfora militar que destrói os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, renunciar os argumentos contra Cristo, esta era a batalha espiritual de Paulo na igreja de Corinto. A partir do versículo 7, Paulo exorta aos coríntios que considerem ele como pertencente a Cristo, assim como se consideram também pertencentes a Cristo, que sua autoridade é para edificá-los e não destruir, e que o teor de suas cartas é com esse propósito. Conforme já citado, o versículo 10 contém as acusações feitas a Paulo pelos coríntios, que sua carta tem o teor duro, mas que ele não demonstra isso pessoalmente. Os próximos versículos são usados por Paulo para combater estes argumentos, declarando que é o mesmo pessoalmente ou por carta, que não tem a pretensão de se comparar com outras pessoas e que trabalha para o crescimento dos coríntios na fé e ainda que almeja pregar o evangelho de Cristo em outras regiões. E você vai ver aí nos versículos 8, 9, 11, 12, e que tem muitos argumentos que Paulo usa aí para combatê-los. E o último argumento que Paulo usou ali pode ser pelo fato de que seus acusadores estão fazendo exatamente o oposto dele, pregando em território onde Paulo lançou o fundamento do Evangelho de Cristo e atrapalhando assim o avanço da obra de Deus. Nos versos 17 e 18, Paulo encerra o assunto com a expressão: quem quiser se gloriar, gloria-se no Senhor. Porque tinham pessoas ali que se gloriavam pelo fato de ser privilegiado por conhecer ao Senhor. Ele cita ainda que não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas que aquele a qual o Senhor recomenda. Essa aprovação traz a ideia do resultado do teste de Deus. Lembrando que o próprio Paulo já sofreu acusações por não apresentar carta de recomendações. Vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Amados, e assim chegamos ao fim de mais uma exposição. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos, no capítulo 8, no verso 11, Paulo ensina sobre a oferta proporcional. Esse é um princípio muito importante que, se ele for negligenciado, nós negligenciamos a fidelidade e a generosidade também. Então, quando você for ofertar ao Senhor, dizimar, quando você for ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, que você lembre que Deus não vai medir nunca a oferta de uma pessoa pela quantidade, pelo valor numérico, se a pessoa ofertou muitos reais ou poucos reais. Essa diferença só faz sentido para quem recebe. Mas diante de Deus, quando nós ofertamos e oferecemos ao Senhor, o Senhor, longe disso, ele olha qual foi a generosidade e essa fidelidade. Por isso que no momento que Jesus ensina sobre a oferta da viúva pobre, muitos ali colocaram muito dinheiro e a viúva uma moedinha, e aquela oferta foi recebida porque aquela oferta estava coerente com os bens que aquela mulher possuía. As outras ofertas, que eram muitas,
serviria para o templo para se fazer muitas coisas, porém diante de Deus ela não foi aceita, recebida, porque ela não era proporcional. Então, junto com aquela oferta não havia uma liberalidade de fidelidade e nem de generosidade. Estava ali sendo colocado algo até à vista das pessoas, mas era infinitamente menor do que aquela pessoa poderia fazer. Então lembre-se disso, ofertar ao Senhor com alegria, com liberalidade, com fé, mas também com generosidade. Que Deus os abençoe, tenha um dia abençoado, uma meditação abençoada aí na palavra do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser.